Olá, me chamo Radley Suelma, sou aluna do curso de Letras Português da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, e hoje trago a vocês a pesquisa intitulada Quem Ama Não Mata, uma análise das relações de poder e posse sobre o corpo feminino na obra Cais da Sagração, do autor maranhense Josué Monteiro. A obra Cais da Sagração foi publicada originalmente em 1971 e é do autor Josué Monteiro, como já mencionei anteriormente, e gira em torno da vida de Mestre Severino. Mestre Severino é um barqueiro que vive em Alcântara e ele faz viagens de Alcântara para a capital, que é São Luís. Então ele vive disso, de fazer viagens de uma região para outra. Nisso, em uma dessas viagens, ele ainda jovem conhece uma mulher chamada Vanju, que é uma cortesã da região. Eles ficam algumas vezes entre viagem e outra e ele acaba se apaixonando por ela e propondo um casamento. Ela aceita, os dois se casam, ela se muda para Alcântara, ela deixa de ser cortesã, ela deixa totalmente a vida que ela tinha e passa a ser esposa do Mestre Severino. Só que depois de um tempo, Vanju tem filhos, tem uma filha com ele, o tempo vai passando e chega na cidade um promotor de justiça e o Mestre Severino coloca na cabeça dele, ele imagina que Vanju está traindo ele com esse promotor. Nisso, como uma forma de ciúmes, ele se sente muito ciúmes, ele acaba matando ela, ele acaba assassinando ela afogada em uma das praias, se eu não me engano, de São Luís, justamente na praia onde eles se conheceram. Então, Vanju acaba morta e Mestre Severino, em momento algum, demonstra arrependimento. E aí a gente chega no ponto o qual iremos trabalhar no presente trabalho. Justamente essa relação de poder que o homem tem sobre o corpo feminino, Ele pensa que tem sobre o corpo feminino. Essa ideia de feminicídio, justamente o conceito de feminicídio e essa ideia de romance de crime passional, aquele que matou por amor ou que estava sobre o efeito de fortes sentimentos. Exposto ao objeto de pesquisa que será trabalhado, o primeiro objetivo que a gente tem com esse trabalho é justamente compreender do que se trata o feminicídio, como ele é configurado, por que ele é visto dessa forma tão natural, tão banal, tão banalizado, tão comum, dentro da sociedade brasileira. Em seguida, compreender também as relações de posse e controle que o homem exerce sobre o corpo da mulher. Ou seja, o homem se sente como o dono do corpo feminino e com ele pode fazer o que quiser. Ou seja, se a mulher não vai ficar comigo, ela é minha esposa. Se ela não vai ficar comigo, pois eu prefiro matá-la do que ver ela com outra pessoa. Por quê? Porque ele considera a mulher como uma posse, um objeto dele que é para ser apenas dele. E isso é evidente a partir de outros mecanismos de violência, como por exemplo a violência simbólica, que é um termo cunhado por Pierre Bourdieu, que essa violência simbólica ela é silenciosa, ela não afeta diretamente o físico, o corpo físico, mas sim o inconsciente. Por estar mais no campo do inconsciente e não ser visível a olho nu, porque ela não atinge a pele, ela acaba se tornando uma violência dissimulada, consequentemente invisível e esquecida. Ninguém liga para ela, ninguém para observá-la. Então ela está em pequenos elementos da sociedade a qual a mulher deve seguir, pequenos regulamentos que são invisíveis e imperceptíveis, como por exemplo, a mulher casada deve se portar de tal forma e não de outra, que é o caso da Vanju. Ela deveria se portar diante da sociedade, diante do marido dela, de certa maneira. Como ela não se portou daquela forma, o seu marido se sentiu no direito de corrigi-la. Corrigi-la como? E a partir dessa visão da morte como uma correção, vamos analisar a obra Cais da Sagração e observar como funciona, como está colocado esses artifícios de dominação sobre o corpo feminino a partir da relação de Vanju e o seu marido, Mestre Severino. E tudo isso é fundamentado com base nos conceitos de Pierre Bourdieu de violência simbólica, entre outros autores que utilizaremos no decorrer do trabalho. Então, é basicamente isso. Muito obrigada pela atenção e até mais.